Eu estou caminhando. Bom dia, pessoal. Começando a gravação da aula de hoje. Peço a vocês, quem não colocou o nome no chat, coloque o nome e a turma. E vamos para a aula de hoje, que é mais para a gente revisar para a avaliação da semana que vem. Tranquilo? Vou começar fazendo a correção da tarefa da semana passada e tentar dar uma revisão para a avaliação da semana que vem. Tá bom? Nossa aula vai até às 10. Acredito que dê tempo explicar até a tarefa que eu passei para vocês. Tá bom? E semana que vem serão duas atividades. Por que duas? Porque o pessoal da impressa vai receber um material. E eu vou passar esse mesmo material para vocês. Eles não vão fazer a prova agora porque eles começaram há pouco tempo. Mas o mesmo material deles eu vou passar para vocês para que vocês também deem uma olhada. Na semana passada, eu deixei a atividade para esses três itens para vocês resolverem. Resolva os itens abaixo. Item número 1. Fatório o polinômio x ao quadrado sobre 4 menos 5, usando a diferença entre dois quadrados. O item 2. Usando a fatoração da diferença entre dois quadrados, resolva a equação m ao quadrado menos 100 igual a zero. E no item 3, verifique se o trinômio t ao quadrado mais 12t mais 9 é um trinômio quadrado perfeito. Vou fazer de um por um devagarzinho. Pessoal, no primeiro item, fatório polinômio, está aqui, usando a diferença entre dois quadrados. Pessoal, eu já até disse a vocês, eu tenho que tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Aí já fica até bem explicadinho assim, ó. Raiz do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É x ao quadrado sobre 4. E do segundo termo? É 5. Como é que eu faço para tirar o quadrado dessa divisão aqui? Eu tiro o quadrado do numerador, depois o quadrado do denominador. Raiz quadrada de x ao quadrado é só x. Raiz quadrada de 4 é 2. E aqui na raiz de 5, que não é exato. E agora, eu vou precisar de uma calculadora para resolver isso? Não, pessoal. A gente vai deixar como está. E eu tenho que fazer, ó. Lembrando. Vamos falar mais na frente, mas eu vou botar agora. Quando eu tiver a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é a mesma coisa que a mais b, que multiplica a menos b. Eu tenho esse produto notável. Aí eu pedi só para vocês se identificarem. Se eu fosse pedir para vocês, que eu pedi aqui para vocês escreverem dessa maneira, vocês só teriam que identificar quem é A e quem é B. Como já está todo mundo elevado ao quadrado, basta que eu tire a raiz. A raiz desse primeiro termo aqui vai ser quem? Aí eu escrevi aqui, ó, x sobre 2 mais raiz quadrada de 5, que não tem valor exato, vezes o A, que é quem? X sobre 2 menos raiz quadrada de 5. É só isso. Beleza, pessoal? Muitas pessoas acertaram esse. Alguma dúvida nesse, pessoal? Não. Esse está de boa, né? Essa mesma ideia, Adriele, eu vou usar para resolver o item 2. Como é que eu vou fazer para resolver esse item 2? Olha como é fácil. Raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de m ao quadrado é só m. Raiz quadrada de 100. Não tem nem o que pensar muito, né? É 10. Reescrevendo, eu tenho m mais 10 vezes m menos 10. Então, quem são as soluções dessa equação aqui? É menos 10 e 10. Está aqui, ó. 10 e menos 10. É só isso que tem que fazer. Esse aqui era o conjunto solução. A solução. Era só para fazer isso.
Bom. Yara, Rogério, Gilmara. O simples, né, não? É, é só Não, uma não. receita, é Simples só uma pra quem receita de sabe, bolo. né? Eu vou mostrar, quando eu for fazer a revisão, vou mostrar para vocês que se eu seguir esse passo a passo, não tem como dar errado, não. Porque nesse outro aqui, era só para verificar se esse trinômio aqui, porque chama trinômio, porque tem 3 monômios. 1, 2, 3. É um quadrado perfeito. Aí eu vou ter que fazer como, pessoal? Aqui eu tenho mais, ó. Então aqui vai ser alguma coisa do tipo A mais B elevado ao quadrado. Por que, professor? É assim. Porque toda vez que eu tenho um quadrado da soma de 2 termos, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo até aí? Esse primeiro, esse primeiro termo aqui, esse A é quem? Aí eu vou fazer aqui, ó, encontrando A. A é raiz quadrada de t ao quadrado, que é t. E o B é a raiz quadrada do último termo, que é 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Então aqui eu tenho 3t mais 3 elevado ao quadrado. Que vai ser quem? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui é só fazer as contas agora. Eu vou ter t ao quadrado mais 2 vezes 3 dá 6t, mais 9. Essa expressão aqui é igual a essa, pessoal? Pessoal? Alô? Ok. Essa expressão, Adriele, essa expressão aqui é igual a essa. Sim, professor, eu acho. Veja aqui. Compara as duas aí. É só olhar. T ao quadrado, T Ah, ao é. quadrado. 6t, 12. 12t. São É, a iguais? raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 é 6, né? Não. Quando eu vou pegar A eu raiz só vou quadrada de olhar 12. o primeiro e o último. Pois não, Joyce. Fale, Joyce. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Não tem como o senhor botar as letras? Ah, Ah, essas letras, tipo assim, quando a gente vai fazer o cálculo, não tem? Sempre vai dar o mesmo resultado, né? Porque não tem como a gente fazer letra, é a mesma coisa, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, para você não se atrapalhar, como é que a gente vai fazer? Primeiro as letras ou primeiro os números? primeiras letras ou primeiros números. É porque é assim, Joyce. Esquecendo um pouquinho da minha parte de matemática. Quando a matemática bota as letras, é porque ele quer generalizar. Ele quer dizer que qualquer número que eu boto aqui, mais qualquer outro número que eu boto aqui, quando eu somar os dois para elevar ao quadrado, sempre vai aparecer essa expressão aqui. Para qualquer número que colocar. Eu tenho aqui esse produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, A e B. Sempre vai aparecer isso aqui. Independente dos números que eu coloco no lado, substituindo a letra A ou a letra B. Aí ele perguntou se esse trinômio, se essa expressão aqui, esse polinômio, é um trinômio quadrado perfeito. Só vai ser se eu descobrir primeiro quem é a primeira, o A, e quem é o B. Feito isso aqui, tirei a raiz quadrada, ó, o A vale t e o B vale 3. Quando eu expandi aqui meu trinômio, eu multipliquei os números. 2 vezes 3. E o t eu vou deixar indicado multiplicando. Entendeu aí? Ah, agora entendi. Porque o t é um número que eu não sei quem é.
Então, eu vou deixar o nome T, uma letra T. Aí aqui eu encontrei 6T, e não é igual a 12T. Então, não é um trinômio quadrado perfeito. A resposta era não é. Não é. Entendeu? Entendi agora. Pronto. Na matemática, toda vez é isso. Quando é uma coisa que vai se repetir sempre, toda vez que você pegar qualquer coisa, número e botar assim, ele vai se repetir dessa maneira. Aí generaliza colocando letras. Porque quando coloca letras, isso quer dizer que qualquer número que eu substituir no lugar das letras vai dar sempre o mesmo resultado. Beleza? Entendi. Então, quer dizer, tipo assim, a gente, como você acabou de fazer, primeiro você vai repetir, tipo assim, começa do, tipo, a mesma coisa que você fez aqui, A mais B elevado ao quadrado de 2. Aí depois bota a resposta, depois vai para outro, aí tipo, mais vezes 3 elevado ao 2. A raiz quadrada de 2. Aí vai fazer esse negócio. Então, tudo vai ser passo a passo, né? A gente fazer. Tudo eu vou seguir o passo a passo. Primeiro eu identifiquei quem era o meu produto notável. Toda vez que eu não tenho mais aqui, é o quadrado da soma. Se tivesse o menos, nesse segundo termo aqui, era o quadrado da diferença. Eu vou mostrar aqui na revisão para vocês, de novo. Aí toda vez, Joyce, quando a gente está procurando, sempre vai ser assim. Eu vou encontrar o A e vou encontrar o B. E toda vez vai ser sempre no primeiro e no último termo. Se a expressão vier bonitinha, arrumadinha assim. Se não vier, aí eu tenho que arrumar a expressão, botar cada qual no seu lugar e depois olhar. Tranquilo? Se eu botasse assim, por exemplo, eu trocasse o lugar do T. 9 mais 12T. Mais 12T mais T ao quadrado. Eu mudei alguma coisa, Joyce, na expressão? Pessoal aí? É o quê? Entendi. Eu mudei alguma coisa nessa expressão aqui? Mudou ali o 9. Eu só troquei de lugar. Mas eu ainda consigo escrever dessa maneira aqui. Aí eu, muito sabido, vou aperrear meus alunos, eu vou escrever dessa maneira aqui. E agora? Ah, tá, entendi agora. Você pode mudar de lugar, mas o resultado sempre vai ser o mesmo. Aí você já se ligou que tem aqui um número elevado ao quadrado, eu sei que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, e eu vou organizar ou dessa maneira, ou dessa, para que forme um quadrado perfeito. Entendeu? Eu posso bagunçar a ordem, mas depois que você organiza, aí você consegue chegar lá. Aí eu faço no passo a passo. Tá bom. Beleza? Agora a gente vai resolver aqui. O objetivo da aula de hoje é que vocês aprendam a aplicar as técnicas de fatoração de polinômio na resolução de equações do segundo grau. Aí eu vou botar aqui para a gente relembrar. A gente vai relembrar todas as ferramentas que a gente utilizou para fatorar polinômios. E a partir de uma equação na forma fatorada, é que a gente vai poder encontrar a solução. Beleza? Relembrando a fatoração, Joyce. A mais simples de todas. Iara, quem está mais aqui? Gilmara, Yuri, Gabriel, Stephanie, Jamile, Adriele, Cauezinho lindo. Quem é Cauezinho lindo? Ana Luísa, Paulo, Matheus, Vivian, Anderson, Pedro, Rogério, LFSA Silva. Letícia. Letícia, Diogo, Jaqueline. A mais simples é quando tem um fator se repetindo e eu consigo colocar esse fator que é comum em evidência. Veja aqui, ó, eu tenho a expressão 12x ao quadrado menos 3x. Eu estou observando que o 3x está se repetindo. Aí a Adriele faz, tá não tem 3x aqui.
Ó, Adriele, o 12, não dá para a gente escrever em forma de multiplicação, não? O 12? Tá. Dá. O 12 pode ser 4 vezes 3? Pode? Sim. E x ao quadrado, né? X vezes x. Por que eu fiz isso? Porque tinha um 3x aqui, ó. Aí, opa, deve ter algum 3x se repetindo. Olha o 12 aqui, ó, onde tem um 3x escondido, ó. Dentro do 12x ao quadrado. Cheio dos truques, né, professor? Aí a pessoa tem que ir treinando, você vai vendo. Eita, é mesmo, ó. O 12x ao quadrado, escrevendo em forma de multiplicação, eu tenho 12, 4 vezes 3. E o x ao quadrado é x vezes x. Aí, opa, tem um 3x escondido, ó. Aí eu fui, desmascarei ele, ó. Coloquei o 3x em evidência. Aí sobrou quem? 4x menos 1. Por quê? 3x aqui dividido por 3x dá 1. Quando eu multiplicar de volta, eu chego a essa expressão aqui. Beleza, pessoal? Pessoal, quem não colocou o nome aí no chat com a turma, coloque o carro da chamada. Tá bom? Ok. Aí, pessoal, nem sempre vem bonitinho. Ele vem escondidinho para você descobrir. Essa é a fatoração mais simples. É quando eu coloco esse termo que está comum em evidência. Eu tenho fatoração por agrupamento. Mas quando é que eu vou usar isso aqui? Quando não é um trinômio quadrado perfeito. Aqui, por exemplo, não é um trinômio quadrado perfeito. Aí como é que eu sei, professor? Eu tenho aqui, ó, um menos aqui. Eu já sei que aqui vai ser alguma coisa do tipo a menos b ao quadrado. Que é como? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 6? Tem, Adriano? Um número Uia. real não tem. Provavelmente é uma fração. Vou apagar isso aqui. Então, toda vez que eu tiver uma situação como essa, eu consigo fatorar por agrupamento. Como assim? Eu tenho aqui, ó, o 6. O 6 é a mesma coisa que eu escrever em forma de multiplicação 2 vezes 3. Não é? É, pessoal? É claro. Não acredito não. O 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3, não? Sim. Pronto. E o 5, tem como eu desmembrar ele em fatores de 2 e de Tem. 3? Tem. Menos 5 é a mesma coisa que eu escrever. Vou botar aqui. Menos 5 é a mesma coisa que eu escrever menos 2, menos 3. Aí aqui já não é multiplicação. Porque não tem nenhum número que é multiplicado por ele mesmo que dê 5. Aí eu vou e desmembro. Se fosse um 5 positivo, eu não podia botar 2 mais 3? Poderia, sem problema nenhum. Aí agora eu consigo ter uma expressão com 4 termos. Aí eu vou agrupar de 2 em 2. Nessa primeira expressão aqui, ó, eu vi que o x estava se repetindo. Então eu coloquei o x em evidência, que foi o que a gente acabou de ver, e sobrou quem? X mais 2. X menos 2. Mais, que esse maisinho daqui, ó, eu vou colocar o 3 em evidência. Por quê? O 3 tanto está aqui como está escondidinho dentro do 6, ó, como eu coloquei aqui. Colocando em evidência, eu tenho 3x dividido por 3 sobrou x, menos 6 dividido por 3 dá 2. Tranquilo até aí, pessoal?
Aí agora eu estou vendo que o x menos 2 está se repetindo, coloco em evidência de novo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É a mesma coisa que eu escrever como sendo x menos 2 que multiplica x mais 3. É só isso. Beleza? Beleza. É outra fatoração. A gente já viu também. E a fatoração pela diferença de dois quadrados? É quando o polinômio é resultante da diferença desse de dois quadrados aqui, que foi a questão que a gente acabou de fazer. Eu tenho aqui, ó, 4x ao quadrado menos 25 igual a zero. Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de 4x ao quadrado. Aí a já deve estar preocupada aí. 4x ao quadrado. Como é que eu vou tirar a raiz disso aqui? Aí você faz, ó. Raiz do número 4, 2. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. 5. Aí agora eu faço, ó. O primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. É só isso. Beleza, turma? Beleza? Eu vou botar. Eu tô vendo que tem poucas pessoas. É complicado botar o nome no chat, eu boto a chamada lá no grupo do Zap. E a fatoração pelo trinômio quadrado perfeito. Nesse caso, a gente pode fatorar identificando o trinômio como um quadrado perfeito, que foi o item 3 da questão anterior. Eu vou tirar o quadrado, a raiz quadrada do primeiro termo, do último termo, e vou fazer para ver se eu bate com o termo central. Se bater, beleza. Foi a mesma coisa que a gente fez. Raiz quadrada de 5x, de 25x ao quadrado é 5x. Menos, tem o sinal aqui, ó. Raiz quadrada do segundo, de 9 é 3. Então vai ficar 5x menos 3 elevado ao quadrado. E aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4. Raiz quadrada do primeiro, de x ao quadrado, é x. Mais raiz quadrada de 4 é 2. Então é x mais 2 ao quadrado. É essa outra fatoração. Aí se eu pedir para vocês agora, determine o conjunto solução de questão da prova de sexta-feira. Aí está aqui a expressão, a equação x ao quadrado menos 4x menos 21 igual a zero. E agora, como é que a gente faz? Sugestão, pessoal, para começar a resolver isso aí. E aí? Questão da prova de sexta-feira. Vou dar só uma olhadinha aqui, peraí. Uma dica, eu tenho que Jesus. fatorar. Ah, Vou observar. Raiz quadrada de x é x. Raiz quadrada de 21 tem? Tem raiz quadrada exata de 21? Eu Não acho que é tem. certo. Isso. Não tem, né, Yara? Qual é o número multiplicado por ele mesmo dá 21? Porque 5 vezes 5 dá verdade. 25. 4 vezes 4 dá 16. E agora? Não Eu é um tenho que número fatorar. perfeito, né, professor? E aí? Sugestão. Vamos lá, pessoal. Pensa um pouquinho aí. Vou voltar. Eu posso fazer pelo trinômio quadrado perfeito, mas eu já vi que não é. Então não pode ser por aí. Pela diferença de dois quadrados. Será que pode ser? Não sei. Por agrupamento. Será? Parece que é o que está me mostrando que é o melhor caminho. Em evidência não, porque não tem nenhum número se repetindo. E agora, pessoal? Vamos Rapaz. lá?
Vamos quebrar a cabeça. Ó, pessoal, veja que não se trata de um trinômio quadrado perfeito, pois 21 não possui raiz quadrada exata. Dessa forma, a gente vai ter que fatorar por agrupamento. E como é que seria isso? A gente deve transformar a expressão em um polinômio com 4 termos, desmembrando o segundo termo de forma que seja conveniente. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 4x, eu vou desmembrar em menos x e menos 3x. Por que isso? Porque o 3 está escondido dentro do 21. O 21, eu posso escrever ele como sendo 7 vezes 3. Não posso, pessoal? Claro. Aí agora, ó, ficou fácil. Ó. Junto o x aqui, ó, coloco em evidência o x, fica x menos 1, mas coloco 3 aqui em evidência, ó, porque tem 3 aqui e aqui. Aí ficou como? Aí eu boto o sinalzinho de mais. 3 vezes x, 3x por 3 dá x, e 21 por 3 dá 7. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí. Não podemos prosseguir com a fatoração, pois não temos fator comum. Então, vamos tentar de uma outra maneira. Para ver se vai dar certo. E agora? Uma dica é pensar em dois números que somados dão menos 4 e multiplicados dão menos 21. Então, eu pensei num número. Opa. Somados dão menos 4. 3 menos 7 dá menos 4. Opa, dá certo. E 3 vezes menos 7 dá menos 21. Agora eu vou conseguir sair, ó. Menos 4x. Eu posso escrever como sendo 3x menos 7x. Olha aí, já não está mais tão trivial. Já deu um passozinho a mais. E agora? No lugar desse 4x aqui, ó, eu vou reescrevê-lo dessa outra maneira aqui. O 4x para mim agora vai ser mais 3x menos 7x. Aí agora sim, eu consigo. Colocando aqui, ó, o termo comum em evidência, que a gente já parou até aqui, ó. Coloquei aqui, ó, menos 4x menos 21. O 4x eu vou substituir por mais 3x menos 7x. Colocando agora o x em evidência. Aí sobrou quem? X mais 3. Colocando 7 em evidência. Aí sobrou quem? X mais 3. Mas por que, professor? Tem um menos e veio um mais aqui. Porque eu coloquei o sinalzinho de menos na frente, ó. Menos. Menos com mais dá menos. Aí eu volto. Por que eu fiz isso? Utilizei essa estratégia para eu poder agrupar depois, ó. E fatorar meu polinômio da seguinte maneira. X mais 3 que multiplica x menos 7 igual a 0. E foram os números que eu estava procurando. Ó. E somados de menos 4 e multiplicados dão menos 21. E onde é que está isso aqui? Está aqui no meio. Ó. Somados dá menos 4 e multiplicado dá menos 21. Sempre vai ser assim. Sempre. Beleza, pessoal? Aí, ó, uma solução. X igual a menos 3, está aqui, ó. Ou essa solução é igual a 0, ou essa daqui é igual a 0. Fazendo essa daqui primeiro igual a 0, eu tenho x mais 3 igual a 0. O 3 está negativo, passa positivo. E do outro lado eu tenho x menos 7 igual a 0. O 7 está negativo, passa positivo. Qual é a solução dessa minha equação? X igual a menos 3 e x igual a 7. É só para fazer isso. Beleza? A Adriele gostou da parte que eu disse que tem os números escondidos, que a gente tem que descobrir. Fez os truques, né? Tem os números escondidos. Aí agora, como eu gosto muito de desenho, né, como vocês sabem, tentem fazer essa daqui.
Um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões do terreno? Vamos lá, pessoal. Na hora da prova vai ser assim. Abram a câmera. Questão número 1. Vamos lá, quero ver todo mundo fazendo. Bora lá. Pessoal? Estamos me deixando sozinho, né? Pensando. Estamos pensando, professor. Entendi. Bora, Paulo. Não sei. Lembrando lá, Paulo, quando a gente não sabe, a gente faz o desenho para descobrir. Bora lá? Vamos morrer. Mas, Jamila, eu tenho que abrir, eu tenho que pedir para que vocês abram a câmera para ver se vocês estão fazendo mesmo. Pode ser? Quem acha que não tem nenhum problema em abrir a câmera, diga sim aí no chat. Ó, diga, não tem nenhum problema. Adriele. Paulo também não tem problema. Yara não tem problema em abrir. Poxa, Paulo foi embora. Yara não, tem problema sim. Rapaz, porque só eu tenho que me mostrar. Me diga aí. Sei não, viu? Verdade, professor, é porque todo mundo, a maioria das pessoas aqui entra na aula e só fica o celular lá e vai fazer alguma coisa. Tá dormindo. Não, Não é vai só estar pra não presente. mostrar o rosto mesmo. Não, não é isso. É que a gente não quer mostrar o rosto. Oxi. Exatamente. Mas eu não estou pedindo para mostrar o rosto, não, Yara. Eu quero só ver você fazendo a prova, se é você mesmo. A mesma coisa. Não vai me amostrar, não? Não sei, pode ser. Vou pensar. Eu acho bom quem puder abrir. Às vezes você está num lugar que não é, sei lá, conveniente abrir. Aí, abre, de boa. Não vou obrigar. Pronto, aí, a solução. Mostra só o caderno. E vai ver como a questão é, Adriano? Boa pergunta, né? Pronto, é. Vai ver a resposta, né? Não, a resposta manda no zap, né? Se é pra mostrar o caderno, professor, vai ver a resposta. Mostra um vaso ali, uma flor. Não, tô brincando, é só para perrear vocês. Bora. Aí eu vou descobrir algum dispositivo para fiscalizar. Vamos lá. Resolvendo essa questão aqui, já fizeram? Agora travou. É a questão da prova, quem está resolvendo. Vai mudar os valores. Vai sair, entrei de volta. Paulo falou em abrir câmera, Paulo já... Opa, minha internet caiu. Não é, não? Vamos lá. Ó, pessoal. Lendo devagar, com calma o problema, a gente tem o seguinte. Um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A área desse terreno aqui. A frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões do terreno? Vamos lá. Ó. Eu fiz o desenhozinho do terreno aqui. Se a frente do terreno tem X, se a lateral tem X, a frente tem esse valor menos 28. E a área todinha é de 1.100 metros quadrados. Mas como é que eu faço para calcular a área desse retângulo? É base vezes altura. A área, ele deu o valor, 1.100. Igual, quem é a base? Eu botei X. A altura, X menos 28. Beleza até aí, pessoal. Eu só fiz o quê? Peguei o que o problema me deu e traduzi para a linguagem matemática. Cheguei numa expressão. Estou aqui, ó. Agora eu vou resolver essa expressão que está aqui. Como é que eu vou resolver?
eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. X vezes x dá x ao quadrado, menos x vezes 28 dá 28x. O 1.100 que está positivo, vou passar para o outro lado, negativo. E obtive esta expressão aqui, ó. X ao quadrado, menos 28x, menos 1.100, igual a zero. E agora eu vou resolver essa expressão. Como assim? Veja que não se trata de um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Pois 1.100 não possui raiz quadrada exata. Desta forma, vamos ter que fatorar por agrupamento. A Adriele vai perguntar, mas sempre vai ser assim? É. Se não for um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que fatorar de uma outra maneira. Não, mas vai aparecer mais é por agrupamento. Aí aqui eu já sei, ó. Eu vou ter que encontrar dois números que somados resultem em menos 28 e multiplicados, eles têm que dar menos 1.100. Aí aqui um exemplo. Menos 50 mais 22, eu encontrei menos 28. É um exemplo. E menos 50 vezes 22, eu encontrei menos 1.100. Então, esses números são menos 50 e menos 22. Aí, a Adriele deve estar pensando, como foi que eu cheguei a esse número? Eu pensei assim, Adriele, eu tenho que pegar um número bem grande, negativo. Quando eu somar com um positivo, tem que dar menos 28. Aí, o que foi que eu fiz? 28 mais 22 dá 50. Então seria menos 50 mais 22. Beleza? Encontrei esses dois números, eu já posso multiplicar. Meu objetivo era encontrar, por isso que eu sempre vou primeiro na soma dos dois, que tem que dar esse primeiro termo aqui. Encontrei menos 50 e 22, agora ficou fácil, pessoal. Ó, quando eu desmembrar o menos 28, menos 28x, eu vou escrever como sendo menos 50x mais 22x. É o termo do meio, ó. Por que eu vou desmembrar? Lembra quem é o 1.100, ó? 1.100 é 50, menos 50 vezes 22. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, ó. Quando eu botar aqui, ó, desmembrei o termo do meio. Coloquei o x em evidência. Sobrou quem? X menos 50. Mas, aqui eu não vou botar 50 no meio, vou? Não, porque aqui eu não tenho 50. Então, tem que botar um 22. Lembrando, quem é menos 1.100? É menos 50 vezes 22. Aí eu vou seguir agora esse passo a passo. Coloquei aqui o 22, ó. Tá aqui positivo, tá aqui, ó, 22. 22x. Coloquei agora o 22 em evidência. Sobrou quem? X menos 1.100 dividido por 22 dá 50. Opa, x menos 50 com x menos 50. Dá para colocar em evidência de novo. Coloquei o x menos 50 em evidência, vezes quem sobrou? X mais 22. Fatorei a expressão. E a equação. E agora? Ou esse termo aqui é igual a zero, ou esse termo aqui é igual a zero. Beleza, pessoal? Então, toda vez quando o produto é nulo, pelo menos um dos fatores é zero. Aí eu vou fazer, ó. Quando for x menos 50 igual a zero, o menos 50 negativo passa positivo. Da mesma maneira do outro lado. X mais 22, o 22 está positivo, passa negativo. Resposta. A medida do lado de um terreno não pode ser negativa. Então, não vai ser 22. Então, x vale 50. Beleza? Como é que eu vou medir um terreno e ele já está devendo 22 centímetros ou metros? Não pode. Tranquilo, galerinha? Até aí? Tranquilo. Aí, quais são as medidas do terreno? As dimensões do terreno são x e x menos 28. Como o x é 50, então um lado mede 50 e o outro lado mede 22 metros. Beleza?
Relembrando de novo, mais uma vez, novamente, fatoração em evidência. É quando eu consigo colocar um fator que é comum aos dois termos em evidência. Por agrupamento, eu tenho aqui um polinômio com 3 termos, desmembro ele de forma conveniente em 4 termos e faço depois o agrupamento. Coloco em evidência uma vez, depois coloco em evidência a segunda vez. Diferença de 2 quadrados. E agora, quando o polinômio é resultante da diferença de 2 quadrados, de 2 raízes quadradas. E o trinômio quadrado perfeito, quando a gente pode identificar isso aqui, do trinômio quadrado, quando os números são quadrados perfeitos, quando eu consigo tirar a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Beleza? Aí eu vou deixar essa daqui para vocês tentarem fazer agora. Questão da prova. Na figura a seguir, todos os retângulos são iguais e possuem o perímetro de 8 centímetros. Qual é o perímetro total da figura? Vale lembrar que considere que A é a medida do lado menor e B a medida do lado maior de cada retângulo. Para facilitar a visualização, podemos deslizar os retângulos de forma que uma nova figura com o mesmo perímetro da figura dada. Eu só fiz organizar. Tanque de guerra. Dessa forma, o perímetro de cada retângulo é dado pela expressão de 2A mais 2B igual a 8. Colocando o fator comum 2 em evidência, a gente tem, porque aparece 2 aqui e 2 aqui. 2 em evidência fica como? 2 vezes A mais B, que é igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza, pessoal? Dessa maneira aqui, o contorno da figura formada é composto de 8 segmentos de medida A e 8 segmentos de medida B. Eu tenho medida H aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8B, ó. 1. E agora? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O perímetro é 8A mais 8B. Opa, o 8 está se repetindo, ó. Coloco o 8 em evidência. 8A mais B. Mas A mais B não é 4? Substituindo A mais B pelo valor 4, eu tenho o seguinte, 8 vezes 4, essa figura tem 32 centímetros de perímetro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilaço. Aí agora essa eu deixo com vocês. Vamos lá? Uia. Qual é a soma das raízes dessa equação aí? Oxi. Adriele, só tem 2 termos. Provavelmente, é uma fatoração que a gente já viu. É mais fácil. E aí? Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. E eles têm raiz quadrada para começar? Não acredito, não. Aí na hora da prova, a Adriele pega a calculadora e faz 1,69. Eu quero saber a raiz. 1,3. Né, Adriele? Ah, professor, não sabia que existia isso, não. Não lembrava disso aí, não, da vírgula de 1, de 3, sei lá. Não acredito, não. Se fosse sem a vírgula, era 13. Raiz quadrada de 169 é 13. Vamos lá. Tirando a raiz quadrada desse primeiro termo aqui, ó. A
uma grande chance de utilizar a diferença de dois quadrados. Para isso, verifique se os termos são quadrados, extraindo a raiz quadrada de cada um. A da primeira eu já extraí, em outra maneira de extrair, 169. 1,69 é a mesma coisa que 169 dividido por 100. Raiz de 169 é 13. A de 100 é 10 e a de x ao quadrado é só x. 13 por 10 dá 1,3x. Será que 1,0201 tem raiz quadrada exata? Aí, ó, vou verificar. Opa, tem. É 1,01. Então, a diferença de quadrados, ó. Como todos os dois têm raiz quadrada, eu vou só fazer isso aqui, ó. 1,3x menos 1,01 vezes 1,3x mais 1,01. Ou esse termo aqui é igual a zero, ou esse termo aqui é igual a zero. Olha como é fácil. Não é fácil, pessoal. Pessoal. Estamos tudo enrolado. Em que parte, Paulo? Diga aí. Tudinho? Eu terminar essa daqui que eu botei de novo lá na frente. Resolvendo essa primeira parte aqui igual a zero. O menos 1,01 está negativo, passa positivo. 1,3 que está multiplicando o x passa dividindo. Dividindo 1,01 por 1,03 dá aproximadamente 0,78. No segundo caso, Paulo, eu consigo fazer a mesma operação só trocando o sinal. Ó. A continha é a mesma. Um vai dar positivo e o outro vai dar negativo. Beleza? Aí o exercício pediu a soma das raízes. Quando eu somar as duas, como são opostas, vai dar zero. Beleza? Beleza. Aí vem o que você deve estar perguntando, Paulo. Como identificar qual a melhor maneira de fatorar? Eu tenho essa transformação, eu posso transformar em produto, tudo eu posso transformar em produto, certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deixa eu voltar para aquela outra. Pronto. Basicamente, Paulo, e a resto da turma aí, eu tenho algumas maneiras de fatorar. Se eu só tiver dois termos, ou eu vou fatorar colocando um fator comum em evidência, ou vai ser a diferença de quadrado. Eu só tenho essas duas opções. Aqui eu estou vendo que tem um x se repetindo. Quando isso acontecer, eu já sei que dá para colocar em evidência. Diferente desse outro aqui, que só tem um x na frente, mas continua com dois termos. Aí eu consigo fazer o produto da soma pela diferença, tirando a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Só tem essas duas opções, Paulo. Observe que na primeira eu tenho um x nos dois termos, e na segunda eu só tenho um x no primeiro. E quando não tem, faz como? Eu vou fatorar por agrupamento. Como assim? Verifique se é um trinômio quadrado perfeito. Não é. Eu vou tentar desmembrar o termo central de maneira que seja conveniente para a gente fatorar da melhor maneira possível essa expressão. Beleza? Só tem esses três tipos. Beleza. Não tem um quarto tipo. Só tem esses três tipos. Quando tem dois termos e quando tem três. Quando tem dois, eu vejo se tem x nos dois termos. E quando tem três, se não for um trinômio quadrado perfeito, eu desmembro para quatro termos. Mas eu vou desmembrar de uma maneira que seja conveniente para mim. Aí eu botei aqui. Fatorar nada mais é do que transformar em um produto. E um produto são fatores.
18, por exemplo, é a mesma coisa que eu escrever 6 vezes 3. Ou 2 vezes 3 vezes 3. Ou ainda, 2 vezes 9. Eu posso escrever o número 18 como produto, com uma multiplicação de fatores, de vários fatores. Aí quem vai dizer sou eu, de acordo com a expressão, que vai ser conveniente para mim usar ou não. Eu também posso fatorar um monômio. 15xy pode ser escrito da forma 5 vezes 3, que dá 15, vezes x vezes y. E 15x ao quadrado, y ao cubo. 15 é 5 vezes 3, x ao quadrado, x vezes x, y ao cubo é y vezes y vezes y. Mas podemos fatorar polinômios. Aí, ó, fator comum em evidência, já mudei. Eu tenho aqui o x nos dois termos aqui. Coloca aqui o x em evidência e um número que for conveniente, que dê para dividir. Qual é o maior número que divide 2 e 4 ao mesmo tempo? É o 2. Aí o aluno acha difícil quando fala assim. Eu prefiro escrever da maneira 4x é 2 vezes 2 vezes x. E 2x ao quadrado é 2 vezes x vezes x. Vou até trocar a cor aqui do lápis. Eu tenho 2x no primeiro e tenho 2x no segundo. Coloco ele em evidência, ó, porque ele está se repetindo. Sobrou quem? X menos 2. Esse 2 está aqui. Ó. Beleza, galera? Beleza. Tá clareando já, né? As ideias. É. Vamos lá. E por agrupamento? Aí eu volto a bater na mesma tecla. Tem 3 termos. Mas para agrupar eu tenho que transformar em 4, já que não é um trinômio quadrado perfeito. Agora eu vou transformar esse termo do meio aqui de forma que seja conveniente para resolver essa expressão. Tranquilo? O 5 eu mostrei que pode ser 2 mais 3. Menos 2 com menos 3. E o 6, né? 2 vezes 3? Aí quando eu fiz isso, aí eu volto para colocar em evidência. Ó, tem x aqui e tem x aqui. Coloque em evidência. O x. Sobrou quem? X menos 2. Mas talvez vocês não entendam porque está se transformando num mais aqui. Deixa eu explicar. Porque eu preciso colocar um menos aqui. Aí eu troco de lugar esse mais com esse menos. Ó. Por quê? Quando eu faço isso, eu tenho, ó, 3x dividido por x por 3 só sobra o x, mais para dar menos aqui, eu troquei de lugar. 6 por 3 dá 2. É só isso. Aí eu gero outra forma de agrupar ainda mais, eu colocar em evidência o x menos 2. Está se repetindo, coloco em evidência, sobrou quem? X mais 3. Beleza, pessoal? Aí você pode, mas e aí? Aquela história que a soma dá menos 5 e a multiplicação dá 6. E agora? Uma coisa que dá mais raiva de tem que eu odeio quando uma conta dá zero. A pessoa faz aquele trabalho todinho para zero. Tá, Joyce. Fazer o quê, né, pai? E a fatoração por diferença de 2 quadrados sempre vai ser se você tiver a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Aí essa daqui é a mais simples de todas. Beleza? E essa daqui é a fatoração do trinômio quadrado perfeito, é quando é um trinômio quadrado perfeito. Aí é por isso que essa aqui eu nem falo muito, que é que você já sabe, né? Tirou a raiz desse primeiro aqui e tirou a raiz do segundo. Fez as continhas, bateu com o primeiro, dá, beleza. Vou até botar aqui para vocês verem. Quem é A mais B ao quadrado? É A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Se você tirou a raiz quadrada desse primeiro, raiz quadrada do segundo e bateu o termo central, é um trinômio quadrado perfeito, tá tudo certinho. Aí você já escreve dessa outra maneira aqui. Alguma dúvida, pessoal? Quando for negativo, só muda esse sinalzinho aqui. Uma das primeiras aulas. Beleza? Aí agora, para vocês quebrarem a cabeça, ó, qual é a solução dessa equação aí? Tentem fazer aí, rapidinho. Enquanto eu bebo água. Ah, professor, você já fez isso aí, não foi? Passa aí. Pega o caderno, gente. Vamos lá, vamos lá. A gente tá voltando daqui a pouco, tá no presencial. Eu vou só retomar de onde eu parei. Vamos lá, gente. Você faz logo a pergunta. É um trinômio quadrado perfeito? É a primeira coisa. Como tem 3 termos, eu tenho que verificar isso aí. É um trinômio quadrado perfeito? Aí eu tenho, ó, vou escrever de azul. Para verificar isso, tem que tirar a raiz quadrada desse primeiro, raiz quadrada do segundo. Como não tem um sinalzinho de menos aqui, é alguma coisa do tipo a menos b ao quadrado. Que é como isso aqui. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se acontecer isso, é um trinômio quadrado perfeito, e eu escrevo dessa maneira aqui. Me digam aí, quem é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? Alô? E aí, pessoal? Raiz quadrada de 4 é 2. De x ao quadrado é x. Até aí, beleza. Raiz quadrada de 9 é 3. E agora, será que eu encontro esse termo do meio? 2 vezes, quem é o A? 2x e o B é 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Opa, é isso mesmo. Ó. Então, eu posso escrever essa expressão todinha como sendo quem? Vi que é um trinômio quadrado perfeito. E agora, ó, tirei a raiz quadrada, verifiquei o termo central, vi que é o dobro do produto das raízes, e agora eu vou só escrever. Ó. Olha como é fácil. Escrevendo aqui, ó, eu tenho que é 2x menos 3 elevado ao quadrado. E agora, mas ele pediu para encontrar as raízes. 2x menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2x menos 3, que multiplica 2x menos 3. Eu só preciso fazer uma vez, né? Porque os termos são iguais. Aí como é que eu faço? Tudo isso aqui igual a zero. O 3 está negativo, passa positivo. O 2 que está multiplicando por x passa dividindo. Então x vai ser quem? 3 meios. Olha como é fácil. Não é não, galerinha? Agora isso aqui só vai se você praticar um bocadinho. Ficar só olhando aqui eu fazendo, vai ficar difícil. Vamos lá. É aula de revisão, gente. Vamos lá fazer os exercícios? Vamos lá, tá já acabando o nosso tempo. Estamos quebrando a cabeça para resolver. Tudo bem, Paulo, gostei. Tente resolver isso daí. Uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões da tela? Vou botar o desenho. Tá aqui. Ó. Transformando uma sentença matemática em situação, temos uma tela de altura H
e comprimento 1,5H, 1,5. E agora? Ajudou? Mais ou menos. Bora lá. Botei meio caminho andado aí. A área, quem é? Base vezes altura. Mas a área ele já deu. É 9.600. A base é 1,5 vezes a altura que ele chamou de H. Opa, H vezes H é H ao quadrado. O 9.600 está positivo, passa para o outro lado negativo. Achei a minha expressão, ó. Agora é com vocês. E aí? Pessoal? Peraí, professor, peraí, estamos Estamos pensando. pensando. Tá bom. Vocês estão tomando da atividade. E agora? Xiii. Aí você tem que ir no passo a passo, Joyce. 1,5 tem raiz quadrada exata. Não. Aí já não é por um caminho. Aí você vai ter que tentar por outro. Pelo amor de Jesus Cristo. É porque eu dou várias opções. Aí você vai tentar essa. Eita, não é. Vou tentar essa. Eita, Tenta não acho que não é. descobrir a raiz do número lá 906. É assim, galera. Ó. Vamos lá. Para encontrar as dimensões dessa tela, precisamos resolver essa equação aqui. Mas do jeito que tá, não dá. Porque 1,5 não tem raiz. Então, eu vou simplificar essa equação. Eu vou dividir todos os termos por 1,5. Dividindo todos os termos por 1,5, acho que ainda estou com a calculadora aberta aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, que 9.600 dividido por 1,5 vai dar 6.400. Aí agora dá para resolver, Joyce. Entendeu aí? Paulo. Sempre tem uma pegadinha. Sempre vai ter essa pegadinha. Pra vocês pensarem. Aí agora sim. Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo, ó. Vamos extrair a raiz quadrada de h ao quadrado é h. E 6.400 é 80. Aí agora, ó, ficou fácil. H menos 80 que multiplica H mais 80. Aí outro, essas são coisas que só vão fazer quando você treinar. São soluções para sair de problema. Eita, se 1,5 não tem raiz, será que dá para dividir todo mundo por esse valor? É para me livrar dele? Aí deu. Aí beleza, ó. Como temos um produto nulo, então podemos fazer o seguinte. Ou esse primeiro termo é igual a zero, ou esse segundo é igual a zero. Aí agora eu tenho, ó. Está negativo, passa positivo. O 80 que está positivo, passa negativo. Mas como se trata de uma altura, e não tem altura negativa, então a resposta só é 80. Aí eu já achei, ó. A altura é 80 e a largura é 1,5 vezes 80, que dá 120. Beleza, pessoal? Que é 1,5. 80 mais meio de 80, 40. Dá 120. Beleza? Aí, ó, resumo geral, resumão geral. Fatoração pelo fator comum em evidência, eu vou colocar aquele fator que se repete. Por agrupamento, eu vou desmembrar em 4 termos, quando não for um trinômio quadrado perfeito. Eu vou desmembrar em 4 termos e vou agrupando, colocando em evidência conforme for conveniente.
A diferença de dois quadrados é quando eu tenho a raiz do primeiro e a raiz do segundo. E a fatoração do trinômio quadrado perfeito é quando for um trinômio quadrado perfeito. Eu vou verificar. Raiz quadrada dos extremos e o termo central é o dobro dessas duas raízes multiplicadas aqui. É só para fazer isso. Beleza? Como eu estou batendo muito em figura, já sabem que na prova da semana que vem vai ter uma questão com figuras. O perímetro do quadrado abaixo é igual a metade da área do quadrado. Qual é o tamanho de cada lado? Está aqui, ó. Chamei de x. E agora? Botei um lembretezinho aqui. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. E a área é a medida da superfície de uma figura plana. É só isso. Beleza? Resolvendo aqui, ó, o perímetro do quadrado, se cada lado mede x, somei x mais x mais x mais x, encontrei 4x. E a área é x vezes x, que é x ao quadrado. Aí agora, ó, o perímetro do quadrado é igual a metade da área. O perímetro é a metade da área. Eu vou pegar a área e dividir por 2. Substituindo aqui, a área é x ao quadrado. Encontrei essa expressão. E agora eu faço o quê? O 2 que está dividindo, passo multiplicando. Fica 8x menos x ao quadrado. O 8 está negativo, passo positivo, passo negativo. Eu vou trabalhar com essa expressão agora, ó. X ao quadrado menos 8x igual a zero. Para resolver isso aqui, eu já sei, ó. Opa, tem um x se repetindo aqui, ó. Então, vou ter que colocar em evidência. Olha como é fácil. Coloquei em evidência. Aqui eu tenho um x que multiplica x menos 8. Como aqui eu tenho um produto nulo, ou x é igual a zero, ou x menos 8 é igual a zero. O 8 está negativo, passa positivo. A solução dessa expressão aqui todinha é 0 e 8. Mas o lado do quadrado não pode ser 0. Então, é 8. As duas medidas são iguais do quadrado. Não pode ser 0, porque 0 não vai ter quadrado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para encerrar a aula de hoje, vou explicar a tarefa. Não deu para explicar esses. Vamos para a tarefa de hoje. É tanta coisa que você começa a ficar doido. Não, porque estou preocupado com o tempo. Eu estou aqui com o celular marcando o tempo. Já são 15 para as 10. A atividade de hoje, eu botei o seguinte. 10 horas. Hã? A aula do senhor termina 10 horas. Joyce. Mas eu vou... 10 horas, vamos lá, eu estou você dando tchau. Peraí, a atividade é assim e tal. A atividade de hoje diz o seguinte. O retângulo e o quadrado abaixo, tá aqui, ó, tem a mesma área. A área desse retângulo é igual à área desse quadrado. Observe atentamente as figuras, determine o valor de x e responda as questões. Letra A. Qual é a medida do lado do quadrado? Qual é o perímetro do quadrado? E o perímetro do retângulo? E na letra C, qual é a área do retângulo e qual é a área do quadrado? Beleza, pessoal? Vamos ter que fazer só isso aí. Tem 5 questões aqui. Só faz a letra B quem fizer a letra A. E assim por diante. Tranquilo, pessoal? Tá bom, tá bom. Vou deixar as explicações tudo direitinho. Vou salvar lá. Vou parar de gravar para postar no YouTube para vocês estudarem. Famoso.